Os Estados Unidos acusam a Rússia de estar prestes a invadir a Ucrânia. Esse lado da história é divulgado por quase toda a mídia ocidental, inclusive no Brasil. E o outro lado? Veja no comentário de Paulo Nogueira Batista. A mídia brasileira reverbera muito os pontos de vista ocidentais, os pontos de vista americanos. Vou dedicar então esse comentário um pouco ao lado russo da questão. A Rússia enfrenta desde os anos 90 uma expansão da OTAN, da NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os americanos e os outros membros da NATO se aproveitaram da fragilidade da Rússia, sobretudo no período Yeltsin, onde a Rússia tinha um presidente muito fraco, estava passando por uma crise muito intensa, para expandir progressivamente a OTAN, NATO, para países que antes pertenciam ao bloco soviético e até mesmo para países que integravam a antiga União Soviética. Por exemplo, os países bálticos, Lituânia, Látvia e Estônia. Então os russos se sentem ameaçados por essa expansão progressiva e alegam, com razão ou sem razão, que houve uma promessa por escrito ou verbal, há controvérsia sobre isso, dos americanos e dos europeus de não expandir a OTAN depois da unificação alemã e depois do que aconteceu no leste da Europa. Essa promessa, se é que existiu, não foi cumprida. Entraram na OTAN Polônia, Romênia, Bulgária e, como eu disse, até mesmo países que resultaram da dissolução da União Soviética. Agora a questão é a seguinte: os russos vão admitir que a Ucrânia também entre na OTAN? Essa proposta é complicada. Olhem o mapa, importante olhar o mapa. A distância entre a fronteira da Ucrânia e a capital russa, Moscou, é muito pequena. E menor ainda é a distância entre a Estônia e São Petersburgo. A Estônia está praticamente na esquina ali, muito próxima da segunda maior cidade russa. Então a Rússia se sente assediada, se sente pressionada pelas iniciativas tomadas pelos americanos e pelos europeus no âmbito da OTAN. Qual a posição que o Brasil deve ter? No meu entender, o Brasil deve ficar neutro nisso. Não deve comprar a briga da Rússia como sua, ainda que nós tenhamos relações muito boas com a Rússia. Também não vamos comprar a posição americana, ainda que nós tenhamos relações positivas com os Estados Unidos também. O Brasil tem que se manter numa posição, não digo equidistante, porque a situação vai variar muito ao longo do tempo, mas tem que manter em vista a sua prioridade, que é o interesse brasileiro. A nossa posição talvez tenha que ser parecida com a que a China vem adotando. E olha que a China tem uma proximidade muito grande com a Rússia. A China não aceita que a integridade territorial da Ucrânia seja ameaçada, tem dito isso expressamente, inclusive nos últimos dias, mas também critica a expansão da OTAN de forma ameaçadora para a Rússia. Algo semelhante deve ser a posição brasileira, semelhante à que a China vem adotando, China que também é parceira nossa com os russos nos BRICS, né? Então nós temos aqui uma situação muito peculiar e é importante lembrar um fato a respeito da Ucrânia que às vezes é esquecido. Quando a Ucrânia se tornou independente, com a dissolução da União Soviética no início dos anos 90, havia no território ucraniano uma enorme parte do arsenal nuclear soviético. E os ucranianos foram convencidos a abrir mão desse arsenal. Em troca de quê? Em troca de uma garantia tripartite dada pelo Reino Unido, pelos Estados Unidos e pela própria Rússia quanto à integridade territorial e autonomia da Ucrânia. De que valeu essa garantia? Quando em 2014 a Rússia invadiu e incorporou a Ucrânia, incorporou a Crimeia, de que valeu isso? Então essa é uma lição importante que essa crise deixa, inclusive para o Brasil, que não tem armamento nuclear e tem defesas deficientes. Não se pode confiar em tratados e em promessas. Os países têm que ter a capacidade própria de defender sua integridade territorial sem contar com ninguém. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.